já estamos de regresso. Eu disse que ia ser mesmo muito breve a nossa pausa. Lembrar que podem acompanhar o nosso Sintonia de Ataque também em direto nas redes sociais. Basta para isso então visitarem a página de Facebook da Rádio Sintonia, onde irão encontrar então esta transmissão deste programa que temos então a iniciar agora mesmo aqui no 92 FM para todo mundo através de radiosintonia.pt. Hoje com o regresso do nosso Bruno Ferreira. Bruno, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Também ali o nosso Dinis, que já está melhor ali das costas. Forma, pá, o nosso departamento médico andou aqui um bocadinho ocupado. O médico Teixeira foi o único que esteve a passar pelos pingos da chuva. Aqui. Só para dar aqui uma nota, que para vermos como está o departamento médico, reparem bem, eu espero que isto não seja azar, mas neste momento já falamos com uma pessoa, já temos um representante, não é um representante do São João de Ver, um adepto do São João de Ver, que é importante lembrar isto, aqui ninguém está mandatado por ninguém, apenas sentem o clube e falam do clube e da paixão que têm pelo clube. Mas a pessoa que eu convidei no sábado para estar aqui hoje, no domingo, fez uma lesão de tendão daqueles e está no hospital internado. Portanto, um abraço. Tipo, toda a semana com a ciática, pá, e espero. Vou amanhã na Casa da Saúde da Boa Vista fazer uma ressonância à coluna, pá, mas isto já são. É idade. Não, é idade. É idade. Não perdoa. E muitos carrinhos, pá, nos pelados e muita porrada. Davas alguma, mas também levaste. O futebol na altura era uma guerra, dava-se e levava-se, era mesmo. Mas havia mais lealdade, apesar da dureza desses tempos, havia mais lealdade. As famosas cotoveladas era proibido. Claro. Não, e havia outra lealdade. Havia um código. Não jogava logo a seguir. Não, mas havia um código de ética que era quase obrigatório. Só dar aqui uma nota, que o nosso Bruno Ferreira continua com licença parentalidade. Quando tem licença parentalidade pode sair mais cedo. Portanto, ele vai continuar aqui no nosso programa, mas volta e meia. E obrigado, porque eu sei que tem sido tempos um bocadinho mais conturbados. E mesmo assim fazes questão de estar aqui connosco sempre que podes. Sempre que posso. E vamos começar exatamente por aí. Vamos começar hoje por dar atenção primeiramente à Liga 3. Vamos falar dos últimos jogos, sendo que temos aqui claramente que dar a primeira ênfase ao vitória do São Joanense frente ao Varzim, uma vitória por 1-0. Depois no sábado tivemos o Canelas 1, Anadia 0, Lanque Vila Verdense 0, Felgueiras 2, São João de Ver 2, Montalegre 0 e o Paredes 0, Faf 1. No domingo tivemos o Braga B, no domingo não, ontem tivemos o Braga B 3, Vitória Guimarães B 0. Vamos começar por esta vitória frente ao Varzim, no terreno do Varzim. Bruno, no último minuto, soube bem esta vitória por ter sido desta forma? Melhor era impossível. Ganhar aos 95 ou 96 não dá tempo do adversário reagir, de querer marcar, porque foi mesmo no fim, no último lance do jogo, e a vitória soou mesmo muito bem, muito boa, porque recordo que só lá este ano, só o Benfica que venceu lá este ano. É um campo muito difícil, é uma excelente equipa, o Varzim, um vasto plantel de excelentes jogadores. Eu arrisco mesmo a dizer que provavelmente é o melhor plantel deste campeonato, apesar de não andar tão bem classificado. Pelo menos é o clube que mais apostou para subir divisão, um investimento muito grande. E a São Joanense fez um bom jogo, eu considero um bom jogo. É claro que tivemos sorte, mas a sorte procura-se, e a São Joanense procurou sempre, teve sempre no jogo, dentro do jogo, teve as oportunidades de golo, principalmente na primeira parte. Depois na segunda o Varzim caiu em cima da São Joanense, muita posse de bola, domínio de jogo, mas sem grandes oportunidades. E no último minuto, a São Joanense, curiosamente, Mário Borges, que é um médio defensivo, que foi lá à frente fazer o golo. E ele ontem no Canal 11 disse que o treinador tinha pedido para segurar ali o meio campo, como é normal, ele entrou praticamente aos 90. Provavelmente o treinador, quando ele marca o golo, devia estar full com ele, porque ele não era para nada naquela. Não, sem dúvida. E ele arriscou, quis ir para a frente, foi, marcou, e olha, foi feliz por ter arriscado. Que São Joanense é este que temos neste momento? Falamos um pouco desta fase que a São Joanense está a viver. Há muitas jornadas dentro dos 4 primeiros. É isso que tem motivado também um bocadinho este folgor que a São Joanense tem apresentado?
Sim, é uma temporada difícil. Pronto, começámos muito bem. Praticamente andámos a época toda sempre nos primeiros 4 classificados, 4, 5 lugares, nos 5 primeiros lugares. Pronto, começámos bem, como eu estava a dizer. Depois houve ali uma série de resultados não negativos. E até qual sai Tiago Moutinho no final curiosamente no final do ano, e entra António Barbosa. Seja neste momento, coincidência ou não, tem melhorado bastante. Eu tenho assistido a todos os jogos, praticamente só falhei um jogo este ano, mas vi na televisão. E nota-se que a Sanjonense é uma Sanjonense mais confiante, mas isto é normal, as vitórias trazem confiança, e trabalhar sobre vitórias é diferente de trabalhar sobre derrotas. Mantém-se nos 4 primeiros lugares. Pronto, é jogo a jogo, porque o objetivo da Sanjonense ninguém o esconde, é ir aos 4 primeiros classificados para ir à segunda fase de subida, e está lá com mérito próprio. O sonho é a subida? Sim, o sonho, como é óbvio, é a subida. Agora sabemos que é muito difícil. O importante neste momento o primeiro objetivo é mesmo estar nos primeiros. Depois lá estar, como nós sabemos que nos últimos anos subiram equipas que... O Marco Teixeira que diga, não é? Exatamente. E nós sabemos que nos anos anteriores subiram equipas que ninguém acreditava. Eu lembro-me do Mafra, que contra um União de Leiria muito Casa forte. Pia, Vila Franquense. O Casa Pia, o Vila Franquense. O ano passado subiu o Oliveirense e o Torrense, já era minimamente esperado. Mas já surpresas. Mas atenção que havia um investimento também muito forte de Alverca, Leiria, exatamente. O Torrense estava num leque de 3, 4 equipas, exatamente, mas não se destacava da forma que se fala agora. E na Zona Norte tínhamos um Lourosa, tínhamos um Braga, tínhamos um Felgueiras, tínhamos excelentes equipas. Por isso, o importante é lá estar nesses 4 primeiros. Ainda não conseguimos, vamos certamente conseguir. Temos que vencer os próximos jogos e depois lá estar, tudo pode acontecer. São 6 jogos que faltam. Olhando um bocadinho também para esta época da Sanjonense, até porque não falamos há algum tempo aqui sobre esta dinâmica que se tem vivido em São João da Madeira. Falas um pouco de como é que os adeptos também e os associados da Associação Desportiva Sanjonense têm vivido esta época. Sim, lembremos que a Sanjonense participa na Liga 3 por convite o ano passado. Já ninguém se lembra disso. Mas é importante. O Marco Teixeira lembra-se. Foi rumorosa este ano. Enfim, normalmente é assim. Há sempre um. Não, mas a Sanjonense foi porque o Lessa. Mas o que eu falo ou seja, como é que os adeptos têm visto este crescimento? Lembremos que apenas ficou um jogador na época passada da época transata, e este ano já há é diferente. Mais sustentado. Falando um pouco da época anterior, pronto, fui o primeiro ano na Liga 3, também fui o primeiro ano de Liga 3 mesmo em Portugal, e como tu disseste, e bem, só ficou um jogador, fui tudo novo, treinador novo, começámos muito tarde porque fomos os últimos a saber que íamos estar na Liga 3. Plantel novo não é fácil, é uma exigência muito grande esta Liga 3, porque eu comparo esta Liga 3 a uma Liga 2, a diferença é pouca, só se for a nível de salários, porque de resto a exigência, a competitividade, tudo e por parte da exigência até por parte também que existe. Televisiva, até eu costumo dizer que vê-se mais Liga 3 que Liga 2 na televisão. E aliás, nós temos uma televisão própria, a Liga 3 tem uma televisão própria, que é o Canal 11, e a Liga 2 não tem. Nem a Liga 1, não é? Joga do Sport TV, mas tem o Benfica que joga. Mas é verdade isto. Agora, este ano é diferente. Este ano já houve uma continuidade da época anterior. Praticamente do 11 inicial da época passada saiu o Aldair, que foi para a Espanha, vendido. Saiu o Zé Pedro para o Oliveirense para a segunda Liga. Saiu o Lucão para o Farense para a segunda Liga, e o resto ficaram todos. Foi-se buscar praticamente. A Sanjonense investiu muito apostou muito em jovens valores. São jogadores jovens com talento, mas que demoram a aparecer, não é? Os 19, 20 anos não é fácil, vêm de um campeonato de Portugal, muitos sub-23, e isso não é fácil, e na Sanjonense a exigência é grande, quer se queira, quer não, os adeptos querem que a Sanjonense ande lá em cima. O estádio com Dias Garcia tem muita história. Tem muita história, a Sanjonense já andou lá em cima. O Galvão tem muita história. O Vinícius se calhar sabe melhor que eu isso. Aliás, é dos clubes que
que sem dúvida nenhuma está no meu coração, porque me ajudou bastante a chegar ao futebol profissional, com uma formação fantástica, e eu sou do tempo em que a Sejonense era Sejonense, e estou aqui a falar do Gilberto, que foi para o Chaves, estou a falar do Jorge Chará, do Maia, do Armando, do Quimbelinho, o próprio Brálio, que chegou a ser adjunto do Mourinho, o Brito, que nós era conhecido por Brálio, era o central, um central mês em baixo, a Gordilho, com uma raça, centrais que eu aprendi muito com eles, com os meus 15, 16 anos a ver jogar, o Quimbelinha também, com uma raça enorme, dos irmãos Belinha de Passos Brandão. O meu primeiro jogo em relva foi em Sejão da Madeira. Exatamente. E o relvado é o mesmo. Eu acho que é dos poucos relevados. Lembro-me de facto de uma casa muito. O Sousa nasce lá também. O Sousa, o Flávio, E foi em Sejão da Madeira. o Vermelhinho que acaba por ser depois campeão do Arbou, joga no Passos Brandão, inclusive joga no Passos Brandão, o Vermelhinho, vai para o Águeda pela excelente época depois que faz, e depois para o futebol do Porto. Exatamente. O Gonçalves. A Sejonense era de facto um clube histórico. Agora, pronto, e esta história toda, os adeptos habituaram-se a vencer e como é certo, e como é verdade, e como estão com a equipa neste momento, os adeptos? Sim, sem dúvida, e com os resultados, ainda por cima, este fim de semana, sexta-feira, eu estive lá e aquilo foi uma loucura. Tivemos, a caminhoneta chegou, o autocarro chegou a Sejão da Madeira, era 00:30, por aí, não tenho a certeza, e estavam lá cerca de 30 adeptos a apoiá-los. Nós até filmámos isso, eu coloquei isso nas redes sociais. Naquele tempo, desculpa estar-me a interromper-te, que era a espécie de casa forte da Sejonense nesse tempo, que era o restaurante do Almeida, à beira do antigo BCG. Ainda é? Há uns anos já não vou lá. E então aí o restaurante do Almeida era onde o grupo de trabalho se reunia todos. Ele tinha um apelido, era o Malhado. Era o Malhado. Chamava-lhe o Malhado. Era o Almeida Malhado. O balneário da Sejonense tem lá a fotografia dele na entrada. Era ali a catedral e era ali que se resolviam os verdadeiros problemas da Sejonense. Mas era mesmo. E aquilo, também era outros valores antigamente, e outro bairrismo, que não é agora, era diferente. Mas era uma Sejonense que lutava a subida à primeira divisão, dos poucos relevados existentes aqui em Aveiro, era o da Sejonense e do Beira-Mar. Na primeira divisão nos anos 60, o Beira-Mar, a Sejonense. E o Bruno uma vez aqui disse que o Espinho na primeira divisão jogou em Sejão da Madeira. Muitos anos, exatamente, o Espinho subiu à primeira divisão, tinha o campo pelado, enquanto o relevado do Espinho, os jogos eram feitos em Sejão da Madeira. A zona é da Sejonense. Eu na altura, como atleta da Sejonense, vi muitos jogos da primeira divisão do Espinho na Sejonense, precisamente por causa disso, porque o Espinho jogava em casa lá na Sejonense, na primeira divisão. Cheguei a ver o Porto, o Benfica e o Sporting com o Espinho lá em Sejão, por ser jogador da Sejonense. Não é como agora. Estádio cheio, é verdade. E era no peão do pé que ainda havia mais. Placares eu vejo imagens, tenho imagens dessas na internet. Filipe, me deixa só mesmo muito rapidamente. Estamos a falar de uma cidade, São João da Madeira, altamente desportiva. Atenção, é um clube. Eu recordo-me de um futebol popular muito intenso que havia ali, que era a Olívia. Havia ali torneios de futebol popular, assim um bocadinho à imagem. Porque só ali naquela cidade só existe a Sanjonense e é fácil as pessoas gostarem do clube. E na altura havia. Aqui, por exemplo, Santa Maria da Feira tem muitas feiras e tem muitos clubes. Exato. As pessoas afastam-se. Dispersam. La Rosa, Sejão de Passos Brandão, por aí fora. Aquilo em Sejão da Madeira, nos anos 70, 80, era terrível, porque de facto havia essas equipas amadoras que de certa forma acabavam por também trazer alguns atletas, alimentar alguns atletas que entravam depois no futebol oficial. Claro. Estou-me a recordar da Oliva, que tinha cá, havia uma série de empresas ali que tinham equipas de futebol que jogavam regularmente num campeonato regular no campo da Sejonense e no campo de treinos. Eu cheguei a ver muitos jogos e bastante aguerridos, bastante. Eu tenho uma história curiosa com a Sejonense, com o craque o nosso craque, o Carlos Silva. Era o Malhado, não é? E o Queiroz, o Kim Queiroz eram os dois centrais, o Queiroz e o Malhado. E o Carlos Silva era de facto um jogador famosíssimo. E esses dois jogadores, que também o Queiroz chegou a ir para o Guimarães, fez uma carreira brilhante, na minha opinião, mas o Malhado era de facto o jogador histórico era. da Sejonense. E
e os dois a conversar no meio do campo quando o União de Lamas entrou. Eu também fiz parte dessa equipa, felizmente. E o Adé, o Moreira, o Ernesto, portanto, os jogadores de que jogaram naquele tempo e que eram o Videira. Então os dois a falaram com o outro, pá, diz, o Malhado era assim: ok, diz ao defesa direito, que era um rapaz santo, que não largue o Carlos, pá, que ele é o jogador mais perigoso que eu vi na minha vida, nem o Eusébio, Não, marcou-me de facto o Carlos. Metia medo mesmo, claro. Quando entrava em campo, as equipas, portanto, olhavam todas para ele e de facto ele tecnicamente era bom. Ele tecnicamente era bom, muito levezinho. Os jogadores mais velhos e com algum carisma, e o caso do Malhado, por isso é que falámos do Malhado. Bem logo, portanto. Ele tinha um grito e depois passou a adeptos, não é normal? Claro. Diretor, adeptos e por aí fora, e ele tinha, durante os jogos, tinha um grito que aquele era inconfundível. Exatamente. Os jogadores ficavam todos a olhar. É verdade. Aqui claramente as histórias também que fazem parte do nosso programa. Vamos agora olhar então para os resultados. Mário Teixeira, olhando para esta jornada 16, como é que vê os resultados desta semana, com o São João de Beira a vencer o Monte Alegre também por 2 gols? Era isso que eu ia dizer. O São João de Beira ganhou, fiquei todo contente. Quer dizer, ao Monte Alegre, que era uma equipa chata, estava lá portanto em cima. Bom, o São João de Beira deu mais um saltinho que penso que pode ser importante. E pronto, eu sou adepto nesta divisão, como é evidente, do São João de Ver, porque é a equipa onde eu joguei, onde foi treinador também, foi muito feliz, portanto, em São João de Ver, e desejo-lhe maiores felicidades, portanto, continuem. Olhando para os resultados. Sim, sem dúvida nenhuma. Há que salientar o resultado da Sajonense, que eu acompanhei, é como eu costumo dizer, as equipas que me dizem respeito pessoalmente na minha vida, eu acompanho-as, dá-me e coração. A Sajonense é uma delas. Há de facto uma vitória, e eu vi na televisão o jogo, e há de facto uma grande vitória, merecida, completamente merecida, soube no defender e soube sofrer. Exatamente, soube sofrer, aguentou e acaba por ser um justo vencedor. E é de facto, digamos, o grande destaque, digamos assim, desta jornada, e claramente o São João de Ver, porque o que é que me estava a dar vontade de dizer é que a chicotada psicológica não estava a fazer efeito, e não tem pedido a fazer muito efeito, porque o São João de Ver, em 14 ou 16 jogos, salvo erro assim, tem 2 derrotas, e em 6 jogos com esta nova equipa técnica já tem 2 ou 3 derrotas, até graças a Deus que acabou por matar o borrego agora e trazer esta vitória sofrida. Esperemos que seja o princípio de muitas, porque eu acho, como já tenho dito aqui, o São João de Ver tem capacidade para muito mais, mas há que dizer com toda a frontalidade que a espetáculo psicológico, no meu entender, não estava a funcionar, porque de facto com a antiga equipa técnica, tu em 14 ou 15 jogos, e é só ver os históricos, tinha 2 derrotas. O único problema da equipa técnica, pronto, mas isso era, as coisas não. Mas já o ano passado o São João teve muito empate. Às vezes mais vale ter 3 vitórias do que 6 ou 7 empates. Isso é uma verdade. Agora, o que é certo, o problema é que com esta nova equipa técnica ainda não tinha vencido. Exatamente, não, se não me engano tem uma vitória só, e esta é a segunda. De resto tem derrotas e empates também, quer dizer, eu penso que é a segunda vitória, de maneira que não sei, penso eu. Mas também perderam um jogo contra uma equipa. Perderam em São João da Madeira. Mas perderam também ganham ao FAF. Entra na viragem com o Braga B, entra no Braga B, perde. Ele perde com o Braga, ganha ao FAF, empapa com o Nadia, perde o Felgueiras com o São Joanense. E ganha agora, por isso só tem 2 vitórias em 6 jogos, quer dizer, pronto. Mas atenção, o São João tem uma excelente equipe. Em 6 jogos tem. Agora o Ruben Silvestre para o Beira-Mar. Em 6 jogos tem. Quanto a mim, pronto, eu espero que de facto ele vá fazer uma boa época para o Beira-Mar, como devem compreender, é de facto o clube que mais ao peito eu trago, porque foram 10 anos e tudo que eu ganhei na vida em grande parte foi lá e será sempre o meu filho pródigo, digamos assim, embora tenha outros, como sempre aqui disse. Não me perguntem qual é o filho que eu gosto mais, porque eu tenho 2 filhos e gosto de igual modo dos 2. Agora há sempre um que nós
temos mais carinho ou por isto ou por aquilo, não é? Como é lógico. E o Beira-Mar é sem dúvida nenhuma o meu filho pródigo, porque foram 10 anos. Agora, e eu espero que faça uma excelente época. Agora, só dar aqui uma notícia, há aqui um exclusivo que aparece agora na Sport TV. A imprensa inglesa garante negócio fechado de Enzo Fernandes. Aqui. Vamos lá. Não queria partir. No meu entender, penso que vai fazer mais falta ao Benfica do que ao Sporting. Eu acho que vai fazer mais falta ao Benfica do que o Boa ao Sporting, mas essa é a minha opinião muito pessoal. Agora, quanto à nova aquisição do Beira-Mar, eu volto um pouquinho naquilo que eu já tenho dito aqui na antena. Eu acho que este campeonato é muito virado à Associação do Porto. E eu acho que os verdadeiros reforços, e eu já tive a oportunidade de dizer isto em off, e esta é a minha opinião de quem anda no terreno já há muitos anos, dentro das 4 linhas, a correr atrás deles, não é? Eu sempre achei e continuo a achar que cada campeonato e cada região tem a sua característica muito própria. Sim. E eu acho que há determinados jogadores para determinadas equipas. Exatamente, para determinadas equipas e para determinados campeonatos. E eu acho que tu estares a reforçar, independentemente da qualidade de cada atleta, não está isso em causa, mas estares a reforçar jogadores que têm uma boa carreira na Associação do Algarve, ou nos Açores, ou ali no Sintrense, na Zona Sul, ter sucesso num campeonato que é fortemente liderado pela Zona Norte e a Associação do Porto, é que não é só a Zona Norte, porque nós aqui também nos consideramos Zona Norte, mas é uma Zona Norte aveirense, um bocadinho diferente. A Zona Norte, a Associação do Porto, tem umas características muito próprias, e eu já tive a oportunidade de dizer aqui ao meu amigo Teixeira, e o Lourosa está de parabéns nesse aspecto, porque eu já o dizia, e foi buscar um treinador cheio de experiência dessa zona, que é o meu amigo Jorge, que além dos jogadores jogou no Maia comigo. Já estás a fugir o programa para o Caminhar Portugal. Não, mas eu digo isto só às características, sem querer fugir ao assunto. Eu penso que é um bocado isso. Eu acho que o Beira-Mar deveria de centrar-se um pouco mais com jogadores com alguma experiência deste campeonato da Associação. Já lá vamos. Vamos agora aqui à Liga 3. À Liga 3. Epá, eu fico contente só por dizer esta vitória do São João de Deus. E deixa-me dar já aqui a classificação nesta altura. Primeiro lugar está o Felgueiras com 34, segundo Lenco Vila Verdense com 31, terceiro Varzim com 28, quarto São Joanense com 27, quinto Canelas com 24, sexto Braga B com 21, sétimo São João de Beiro com 20, oitavo Montalegre com 19, nono lugar Panadia e Paredes com 17 pontos, décimo primeiro Faf com 15 e o Vitória B é o Lanterna Vermelha com apenas 6 pontos. Como é que vês também a classificação, Dini, já que estás com a bola? Podes fazer essa análise. Olha, eu honestamente nestes últimos jogos saltou-me aqui uma surpresa que não é bem surpresa, porque eu já tinha falado nela, que era o caso do Felgueiras, mas honestamente nunca pensei que o Felgueiras nesta altura do campeonato fosse o primeiro classificado com uma ligeira vantagem, digamos, de 4 pontos que está, penso de 3 pontos. Sempre achei e fui dizendo aqui aos microfones que o Lanque Vila Verdense era a equipa mais regular e a equipa até de certa forma com menos falhas em termos. Poderá estar a afetar as questões financeiras que vêm sempre. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Entretanto, chegou-nos, tornou-se público, era exatamente aí que eu queria chegar. Entretanto, tornou-se, penso que de certa forma público, alguns jogadores algum descontentamento. Que não devia sair cá para fora. Exatamente, que saiu cá para fora, e claro está, e eu penso que isto sem dúvida nenhuma e com toda a certeza que está a afetar este grupo de trabalho com algum aproveitamento por parte do Felgueiras e claro está também da Sajonense que está ali nos quartos e há que aproveitar. Agora eu penso que quem não está verdadeiramente a aproveitar isto, mas também pelo mérito da Sajonense, é o Varzim, e eu acho que o Varzim depois daquela brilhante exibição que fez até ao Sporting com a Taça de Portugal, a partir daí eu penso que se deslumbrou um bocadinho, ou então faça esse resultado, e eu que andei lá dentro sei que é assim, faça esse resultado, os adversários começaram a ver o Varzim com outros olhos e o Varzim começou a ter mais dificuldade em bater-se com o adversário, porque
o facto de ter arrumado o Sporting, de certa forma, também foi uma espécie de sinal de alarme para a Sanjonense, para o Olanque Vilaverdense, para os Felgueiras, e penso que a partir desse resultado que o Varzim teve, as dificuldades aumentaram para eles também. Compraram uma guerra que provavelmente não estariam à espera. A tua análise à classificação nesta altura também? Eu partilho da mesma opinião e acho que a classificação dita o campeonato neste momento, eu acho que é justa a classificação. Eu há cerca de um mês ou sei lá 3 semanas disse que os 3 primeiros classificados estavam escolhidos, que era o Felgueiras, o Lanque e o Varzim. Neste momento, se calhar já não digo o mesmo, sou-te sincero. O Varzim está ali o Varzim, com esta derrota, complicou as contas para o seu lado. Está Sejonense. A Sejonense foi atrevida. A diferença de 4 passou para 1. Nós sabíamos disso, que se vencêssemos lá, que diminuíamos a diferença para 1 ponto. O Lanque e o Felgueiras, à partida o Felgueiras acho que não terá grandes dificuldades, também só faltam 6 jogos. O Lanque se perde em Sejão da Madeira domingo, cuidado que também já ficam os mesmos pontos. Já fica com os mesmos pontos e a Sejonense também já fica ali à bica. Exatamente. E na próxima semana a Sejonense vai a Canelas e este fim de semana o Canelas vai a Felgueiras, que é um jogo difícil. Não acredito que o Canelas passe em Felgueiras, porque sinceramente o Felgueiras, apesar de não ser o melhor plantel ou a melhor equipa, joga muito bem à bola. Há que dizer, em Sejão da Madeira eles foram muito melhor que nós. Na primeira parte a Sejonense podia ter ganho 1 ou 2-0 e saiu ao intervalo 0-0, fez 1-0 e eles em 10 minutos viraram o resultado e foram superiores à Sejonense na segunda parte. E este fim de semana foram a Vila Verde também vencer, que o Vila Verde não tinha perdido, por isso tem um excelente plantel. Por isso, se calhar, se o Lanque Vilaverdense perder agora em Sejão da Madeira, que esperemos que perca, sinceramente não arrisco muito também já a dizer que o Vilaverdense também está... o grande jogo da jornada. Será o grande jogo do campeonato, penso eu. O Braga B está à espreita, o São João de Via está à espreita e o Canelas também está à espreita. 3 clubes ali à espreita. Aqui a análise à classificação nesta altura. Não, eu estou de acordo com aquilo que foi dito, com toda a franqueza também. O meu conhecimento sobre, portanto, este campeonato não é muito, é por aquilo que leio e às vezes vejo um jogo ou outro. Estou de acordo com o Diniz quando referia aqui o Lanque Vilaverdense, porque de facto eu via na televisão e era uma equipa que jogava um futebol solto e agradável de se ver. Em relação, portanto, à classificação, acho que o Bruno tem razão. A Sanjonense começa atrevidamente, portanto, a espreitar de facto, portanto, os primeiros lugares, o primeiro e o segundo também, quem sabe, mas o objetivo final de facto é arrumar de vez, portanto, com aquilo que o Lusitano de Lourosa passou e nós todos já sabemos sobre isso, já falámos sobre isso, não vale a pena estar a sofrer mais. Não, porque este ano, desculpe lá, mas este ano há uma diferença muito grande, que o ano passado de 4 descia 1 na manutenção. Exatamente. Este ano de 4 descem 2 diretos. Hoje é pior ainda. É muito pior. Este ano é mais difícil manter na Liga 3. E mantém a mesma divisão de pontos, ou seja, com a diferença de 2 pontos. Sim. O quinto tem 8 pontos, penso eu. O quinto é 9 8, pontos. 7, 6, é por aí. Assim, 8, 6, 4, 2 e o outro é 9, 7... Não, depois o outro é 7, 5, 3, 1. Exatamente. Continua tudo igual, só que em vez de ser 2... em vez de ser uma, 4, descem 8, que é 2. E já está oficial que a Liga 3 terá uma série única. Já saiu ontem a notícia nacional relativamente ao futsal. Já há decisões em o futsal. Eu estava a ver se já teria saído alguma decisão. O que se sabe é que vai diminuir de 4 equipas, que é mais do que a época passada. E eu também estou de acordo em relação àquilo que o Bruno também... Este ano, o ano passado calhou a Lourosa. Este ano vai calhar, atenção, fiquem à espera, porque isto vai cair grandes. Pois vai. Não há hipótese. Não, relacionado com... é uma brutalidade. Com aquilo que ele disse em relação, portanto... financeiramente. A terceira liga que estava a aproximar-se rapidamente, portanto, da qualidade da segunda liga. De facto, eu estou convencido que dentro de 2, 3 anos, portanto, já haverá muito pouca diferença, de facto. Agora, eu tenho pena, porque de facto vai tirar alguma visibilidade ao Campeonato de Portugal. Sim. E o Campeonato de Portugal cada vez vai ficar
pior e Cada vez mais é um campeonato de passagem. Exato, mas é um campeonato sem interesse. E isto está-se a verificar, Bruno, porque eu também tenho visto alguns jogos do Distrital, ainda vi, portanto, há 15 dias o União de Lamas e Espinho, e tem mais assistência. Campeonato de oportunidade de dizer isso, eu disse isso ontem aqui nos microfones. Eu acho que é melhor jogar no Distrital que no campeonato. Exatamente, não é melhor em termos esportivos, como é evidente, mas de qualquer das maneiras começa a ficar mais atrativo de facto jogar-se no Distrital de Aveiro do que no Campeonato de Portugal. Se jogar no Distrital de Aveiro, as distâncias são consideravelmente mais curtas, há receitas mais apelativas porque há o bairrismo, há a rivalidade, a própria projeção do clube. O próprio projeção do clube é diferente porque se vai falar mais vezes da São Joanense, mas não há investidores, Lourosa. Não há investidores. Não, mas isso a gente constata. Isso, agora o grande problema foi aquilo que o Bruno acabou de dizer. São os investidores, os indivíduos de que agora eu na minha opinião, põem dinheiro nos clubes para poderem chegar de facto à Liga 3 e à Liga 2 para fazer render, portanto, eu não duvido que isto os clubes não conseguem. Só o próprio clube, por exemplo, o Lourosa não é SAD, pois não. Eu acho que não. Ele conseguiu a sede, mas por exemplo, havia o projeto de SAD. Exatamente. Mas é a empresa, não é não é aquela sociedade desportiva. Eu acho que é obrigatório. Eu acho que é uma sociedade desportiva. Por exemplo, a Sejonense como clube, a Associação Desportiva, não tenho a certeza. Era impensável estar na Liga 3. Impensável. A Sejonense, como tantos clubes que nós jogamos, o Felgueiras, o São João de Ver, o Lanque Vilaverdense. O Lanque Vilaverdense há 4, 5 anos praticamente estava falido e agora está lá em cima. Tantos clubes. É impossível. Uma análise. A Liga 3 está muito alto, a Liga 3 está financeiramente é muito alto, só que isto não é para todos. Claro, tem uns grupos sem investidores, que é aquilo que eu também já disse. Trouxe algumas coisas boas ao futebol, mas também algumas coisas menos boas. As exigências são muito importantes, ou seja, porque isto não é caro, porque podemos estar a falar e os nossos ouvintes podem estar ali. Não há almoços grátis, como se costuma dizer, tudo se paga. Os nossos ouvintes podem confundir isso caro. É caro porque é preciso ter jogadores caros, os jogadores a receber bem. Não, é a exigência que tudo está em torno do jogo. Só uma parte, por exemplo, é obrigatório ter um enfermeiro no banco de suplentes. Claramente. Se não tiver, são 1000 euros de multa. Claramente. Os adeptos, eu não vou dizer aqui as palavras, não podem dizer insultos ao árbitro. Se disserem, são 1000 euros de multa. Sei lá. Olha, eu apanhei um castigo de 8 dias. Fui lá abaixo com o São João de Ver. O diretor do São João de Ver pegou-se com o nosso treinador. Não sei, não interessa. Separei. Houve ali confusão. 8 dias de castigo. Eu não disse nada. Eu fui separado. Não? Mas o futebol está assim, está a mudar, mas de qualquer das maneiras eu acho de que pode, na minha perspectiva, ser mais meia dúzia de anos, porque a febre, portanto, dos investidores, na minha opinião, vai esmorecer. Porque é muito clube. Já está assim há algum tempo. E atenção, há uma coisa que mas há uma coisa que cada vez mais começar a aparecer. Portanto, é equipas que o União de Lama já teve, portanto, também uma SAD. Mas agora o Beira-Mar também já teve. Agora é difícil ter. Portanto, não sei se estás a ver a ideia. Quer dizer, se porventura há mais controle, a CMBM, é mais difícil criar uma SAD. Há mais fiscalização. É verdade que ainda há o Rio Maior, não compareceu este fim de semana ao jogo, é uma vergonha. Mas já há 4, 5 anos ainda negativos e isso pode acontecer. O que pode matar de facto a evolução da terceira liga é exatamente os investidores que investem uma vez, investem duas e investem três, não estão a investir, portanto toda a vida a perder dinheiro. Não. E então quando houver o retorno voltar para trás é complicado. E às vezes há clubes de que depois nunca mais recuperam, como é evidente. Teve um investidor 2 anos, agora já é outro. Temos tido a sorte que são pessoas sérias. O primeiro investidor, que era o Carlos Reia, é uma pessoa séria, até daqui de Santa Maria da Feira, e agora temos outro investidor que também são pessoas sérias e tem corrido bem. Agora não vamos a isto é uma empresa. Eles podem vender amanhã a SAD a um investidor, por exemplo, um brasileiro ou um indiano, como o do Oliveirense, um japonês, a gente não sabe. Claramente. É uma empresa. Aqui claramente também a nota, e só para fecharmos também este tópico da Liga 3, temos, e puxavas isso à tua conversa. Na tua opinião, achas que esta jornada 17 é uma jornada decisiva, Bruno? Deixamos só dizer os jogos, temos o Anadia Paredes, Fafo Braga B, Montalegre Varzim,
Vitória B São João de Ver, Felgueiras Canelas e o São Joanense Lenco Vilaverdense. Será no domingo este jogo às 11 da manhã. Eu acho que, não vou dizer que é decisivo, mas, por exemplo, se a São Joanense vence, vamos supor que a São Joanense o dia D deste campeonato. Se a São Joanense vence, o Canelas se não passa em Felgueiras, a São Joanense praticamente consegue ali uma diferença muito grande. Sim, consegue respirar, respira muito melhor. Eu também tenho a opinião que a São Joanense passou ali aquele mau bocado, que quando há troca de treinadores, a São Joanense teve sorte que as equipas adversárias, o São João de Ver, o Canelas, o Braga B, não venceram. Exatamente. E nós nunca caímos do quarto lugar. Exatamente. Os outros andaram a jogar para nós e nós não jogamos para nós. E eu gostava de dizer isso. Agora, se nós vencermos domingo o Vilaverdense e o Canelas, por exemplo, não passarem em Felgueiras, eu acho que é decisivo, porque nós na semana seguinte vamos a Canelas, mas podemos ir com 6 pontos de avanço. É diferente. É totalmente diferente. E depois 5 jogos, muito pouco para recuperar pontos perdidos. São 5 jogos, é muito difícil. O Montalegre estava praticamente. E agora teve 5 derrotas, 5 ou 6 vitórias seguidas. Uma delas contra a São Joanense. E está lá em cima. E se tinha vencido o São João de Ver este fim de semana, estava colado. Estava em sexto neste momento, estava com 22 pontos. Agora, muitos clubes também estão com medo, não é só de ir à segunda fase, é de ir à fase de subida. Então é que têm que fazer pontos para não cair naqueles 2 lugares muito difíceis. Mas depois daquilo, vamos pensar o caso do Lourosa no ano passado, isso não é trazer novamente a situação. Não, é o FAF, mas que só fosse assim. Mas há claramente morto. Uma inversão da verdade esportiva. Neste momento o Vitória B tem 6 pontos. Vai passar com 1 e vai ficar a 2 pontos do FAF. É verdade. Não será do FAF aqui, seria a 2 pontos do Paredes. Quando neste momento a diferença entre eles é 11 pontos. Exatamente. E o FAF, o Paredes, por exemplo, o Vitória vence o primeiro jogo, porque o Vitória está-se a reforçar, já contratou 4, 5 jogadores para a equipa B. Vence o primeiro jogo, que foi o que aconteceu o FAF, o Paredes, se calhar nunca mais lá vai. E o Vitória safa-se. Exatamente. Nada contra o Vitória, atenção aqui. Mas nós este ano vamos ver. Olha, nós temos lá em baixo temos o FAF, o Paredes, o Anadia, não é? Sim, o Anadia, Montalegre. Mas o São João B pode ir também, o Braga B. São Joanense, atenção, são 6 jogos. Claramente. Tirando até o Barzinho, não me acredito, mas a São Joanense também pode cair. Cair de lá nesses lugares é muito difícil. E diz, muito rapidamente, dizias que é o dia D, na tua opinião, porque... Sim, claramente, porque é que depois fica 5 jogos para terminar e fica muito difícil depois ir atrás do prejuízo. Agora, sem dúvida nenhuma que face aos confrontos que vão acontecer na próxima jornada e comparando esses confrontos com a tabela classificativa, na minha opinião é sem dúvida nenhuma a jornada mais importante deste campeonato. E claro está que depois os resultados vão ditar a sua importância, porque se entretanto eles forem empatando e tal, é uma espécie de adiar esta responsabilidade. Mas se realmente cada um ganhar os seus jogos, claro está, vai haver quem os perca e vai fazer toda a diferença, e depois vão restar 5 jogos que, quanto a mim, vai ser muito pouco para uma tentativa de recuperação. Acho que muito rapidamente também. É só a próxima jornada? Não, eu já disse quase tudo, portanto, em relação a... Então eu vou aproveitar aqui e vou deixar então o Bruno, porque lá, como eu disse, o Bruno está a licença sabática ainda, tem aqui a nossa autorização para sair um bocadinho mais cedo. Quais são as tuas notas finais? Olha, desde já cumprimentar aqui o painel, era há algum tempo que já não vinha cá, é um gosto para mim vir cá, faço sempre os possíveis e impossíveis para vir, mas não tenho dado. Depois, pronto, olha, desejar uma vitória à São Joanense domingo, que vai ser muito importante, vai ser um grande jogo, e que se conseguirmos a fase de subida era muito bom para a São Joanense, porque, como já falámos aqui, é um clube histórico e já é o 2º ano nesta liga. Também o ano passado não passámos no último jogo, que tínhamos que vencer o Canelas e perdemos e não conseguimos ir à segunda fase, por isso gostava muito de passar à segunda fase e se calhar eu acho que este ano vamos conseguir. Vamos ver e estaremos aqui a acompanhar. Bruno, obrigado, até para a semana. A América Teixeira, temos de falar então deste Lusitano Lourosa 4, Gondomar 0, deixar os resultados nesta altura. Jornada 16, Lessa 1, Camacha 1, Machico 3, Rezende 2, Castelar 0, Valadares Gaia 1, Guarda Esportiva 0, Salgueiros 1, Lusitano Lourosa 4, Gondomar 0, Marítimo B 1, Rebordosa 1 e o Beira-Mar 2, Alpendurada 1. Vamos este Lourosa 4, Gondomar 0, a história do jogo. Um belíssimo jogo.
que assisti. De facto foi um domingo bem passado, com os pezinhos ao sol e a cabeça à sombra, e a assistir de facto se calhar à melhor partida que o Lusitânia de Lourosa realizou este ano. Na primeira parte, pronto, o Gondomar ainda aqui e ali, portanto, fez algumas jogadas com algum significado, mas a partir da altura em que o Lusitânia de Lourosa marca o golo, curiosamente um frango tremendo do guarda-redes do Gondomar, mas o futebol é assim mesmo, acontecem estas jogadas, e a partir daí o Lusitânia de Lourosa tomou conta do jogo e na segunda parte cilindrou completamente, portanto, o Gondomar. Foi uma partida, portanto, enfim, em que de facto já há muito tempo não me acontecia, respirei, portanto, com alguma tranquilidade e assisti a um jogo perto dos meus amigos com um sorriso aberto, portanto, que já não fazia há algum tempo nos jogos do Lusitânia de Lourosa em casa. Diogo Rosado é claramente o líder ou timoneiro desta equipa? O resultado é o espelho de facto, portanto, da melhoria da equipa. A equipa encontrou estabilidade, tranquilizou, nota-se perfeitamente que não joga tão ansiosa. Há dois fatores que, na minha opinião, portanto, levaram a que a equipa melhorasse: a troca de treinador, naturalmente, provavelmente a sua forma de ser, e curiosamente o Diniz Rezende, nosso coleguinha aqui de painel, logo no início, porque conhece bem o Jorge Pinto, que era uma pessoa mais tranquila, e isso parece que se nota sereno, de facto, no desempenho da equipa. A outra situação que eu dou muito valor é porque os jogadores de Lourosa começaram a conhecer-se bem melhor. Quer dizer, não é possível para uma equipa que contrata em 26 atletas, contrata 25 e só fica com um de um ano para o outro, não é possível entrar no início do campeonato entrosado. Um ou dois, mas um é que joga, creio, às vezes até nem joga nenhum. O Telmo fica o Telmo, o Mico e o Edgar Abreu ficam três. Mas isso não é importante. O importante é aquilo que eu digo, tanto vale ser um como ser três. Quer dizer, não é possível, e acho que estes erros não se podem cometer. Quer dizer, uma equipa de um ano para o outro fazer uma transição deste tipo demora o seu tempo até se encontrarem, e parece-me de que estes dois fatores, a mudança do treinador, a tranquilidade que aparentemente ele parece ter trazido à equipa, porque a equipa joga mais tranquila, e o conhecimento dos próprios jogadores uns com os outros, nota-se do que o Lusitânia de Lourosa está a jogar um futebol mais atrativo. Já jogou, Gondomar foi este que apareceu no estado do São Lourosa? Diz? Que Gondomar foi este? Um Gondomar que é importante lembrar que chega a Lourosa na linha da frente do campeonato. O Gondomar, eu vi o jogo em Gondomar, curiosamente o Lusitânia de Lourosa foi lá empatar 0-0 e num período em que o Lourosa não estava a pontuar, tirou o primeiro ponto, creio eu, portanto, em Gondomar, e podia ter tirado os 3. Não gostei nada do Gondomar, curiosamente, também já disse isto aqui. Surpreende-me, portanto, a forma como depois, portanto, eles aparecem na frente do campeonato, mas com toda a franqueza, nos dois jogos que eu vi do Gondomar, acho de que é uma equipa banal, é uma equipa de que pronto, não demonstrou grande classe para poder estar nos primeiros lugares. Vamos agora falar também de outro jogo que colocou o Beira-Mar frente ao Pendurada, uma vitória por 2-1, um pouco suada aqui também, Diniz. Sim, embora isso, como já temos vindo a falar aqui, isto ainda é um bocadinho aquele resíduo que ainda há ali de alguma intranquilidade e alguma instabilidade dos jogos feitos em casa. O Beira-Mar tem vivido uma espécie de fantasma caseiro e alguma fobia, digamos assim, dos seus jogos em casa, e isso vai-se notando aqui e acolá, e mesmo nestes jogos em que de facto se vê um Beira-Mar já diferente, e isto é a prova daquilo que nós tínhamos vindo a falar aqui, porque o Beira-Mar não eram os piores do mundo, como agora não são os melhores do mundo, e como nós tínhamos vindo a falar aqui ao microfone várias vezes, tanto o Beira-Mar como o Lourosa, nós sabíamos e temos a certeza de que de facto a qualidade existe. Agora, há depois
vejo um trabalho ali que as equipas técnicas não estavam a conseguir. Há depois todo um ambiente que se vai instalando no balneário e no interior e nas cabeças dos jogadores, que depois é preciso trabalhar. E eu penso que o Lourosa fez-lo brilhantemente, um bocadinho melhor que o Beira-Mar, diga-se de passagem. Esta é a minha opinião, não é por ser o meu amigo Jorge, mas pelas razões que eu já tive a oportunidade de dizer. É um treinador com bastante experiência na Associação de Porto, neste campeonato desta zona, com jogadores formados nesta zona, e é claramente um campeonato com 6 ou 7 equipas da Associação de Porto, e que muitas das vezes precisa de experiências específicas deste campeonato e desta associação. E eu penso que o Lourosa e o novo treinador do Lourosa têm-no, e daí as coisas estarem a funcionar. Mas funcionam até um certo ponto. É importante depois agora que este grupo de trabalho não deixe as coisas, olha, pronto, está tudo bem, senão voltamos ao mesmo. É importante agora que a direção do Lourosa e esta nova equipa e do Jorge mantenham atento e continuem a obrigar o grupo de trabalho a estarem concentrados no foco, porque ainda nada está resolvido, porque corre-se o risco de voltar tudo ao mesmo. E o Beira-Mar, pronto, um bocadinho mais nesta senda, alterou de treinador, a mensagem com toda a certeza está a ser passada diferente para o balneário. Penso é que estes reforços, independentemente da qualidade do jogador, é aquilo que eu acho, que isto é uma opinião muito pessoal e espero que as pessoas compreendam e não me critiquem por isso. Eu acho é que o Beira-Mar está a ir buscar jogadores, independentemente da sua qualidade, com experiências de campeonatos que a mim não são muito condizentes com a exigência deste. E penso que, no meu entender, é por causa disso que o Beira-Mar não está a conseguir ainda matar de vez o Borrego, como desta vez o Lourosa fez contra o Gondomar. Diga-se de passagem, na minha opinião, que o Lourosa apanha um Gondomar bastante desmotivado e bastante desmoralizado pelos últimos resultados, porque o Gondomar vem de 3 derrotas seguidas e 2 delas em casa. Perde com o Salgueiros, perde, se não me engano, com outro jogo em casa, e esta é a 4ª derrota. Isto é, o Gondomar, que tem uma equipa, como já foi dito aqui, não é uma equipa por aí além, não é muito melhor que o Lourosa, não é muito melhor que o... Perde em casa com o Robordosa, perde com o Salgueiros, vai perder a Rezende e perde agora com exatamente. É um Gondomar bastante fragilizado na sua honra, porque o Gondomar, e volta àquilo que eu estava a dizer, o Gondomar não é uma equipa por aí além, mas o que é facto é que estava em primeiro lugar, estava ali nos primeiros, as coisas estavam a correr bem, apesar da qualidade da equipa também não ser nada por aí além, mas ser boa, é claro, há que dizê-lo. É uma equipa do Gondomar, é uma equipa arrumadinha, com capacidade para lutar também pelos primeiros lugares, mas não tem aquele potencial, no meu ponto de vista, para andar ali nos primeiros, assim, e o que é certo é que estava a andar ali nos primeiros, e de facto estes resultados a seguir veio de facto dar uma estocada, quer anímica, quer moralmente, e estou em crer, e espero bem que não, porque também é das equipas do meu coração, e eu tive a oportunidade, inclusive até desta semana, e falei em off contigo, de estar à conversa com o presidente do Gondomar, o meu querido amigo, e pronto, e lá tal, dava-me exatamente esse desabafo, é que de facto a moral da equipa está muito em baixo, porque eles tiveram um conjunto de derrotas que jamais esperavam, apesar de ser uma equipa mais ou menos arrumadinha, eles achavam o campeonato estava-lhes a sair bem, e eles deixaram-se andar um pouco nessa ao sabor da onda, que estava a correr tudo muito bem, e o que é certo é que penso eu que este grupo de trabalho não estava preparado para este trambolhão tão grande que deu nestes 4 jogos, e espero eu bem que não, voltando, é uma das equipas a qual eu aprecio, espero que não os atrapalhe assim muito, mas dá-me a sensação que neste atual campeonato e nesta exigência desta série, o Gondomar vai entrar num período perigoso, quanto mais não seja em termos de ansiedade e em termos anímicos. Deixa-me dar só aqui então
então muito rapidamente também aquilo que é a classificação nesta altura. Primeiro lugar para o Salgueiros com 36 pontos, segundo Rebordosa com 33, terceiro Meio B com 28, quarto Zanlarosa e Gondomar com 26 pontos, sexto Beira-Mar com 25, sétimo Lessa com 22, os mesmos de Valadares Gaia. Abaixo da linha d'água nesta altura temos Camacha em nono lugar com 20 pontos, Machico com 18, Alpendurada com 16, os mesmos de Rezende, Castro Daire ao 13º com 11, Guarda Esportiva com 6 pontos, é a Lanterna Vermelha. Aqui também há uma coisa que podemos falar, Américo Teixeira. Se olhássemos neste momento para a classificação e olharmos para aquilo que colocaríamos as 6 equipas que poderiam estar na linha de baixo, talvez a única surpresa é uma troca entre Rebordosa e Alpendurada, digo eu. Quase. Mas o Lusitano Lourosa tem agora nas 2 próximas jornadas 2 jogos fora. O próximo é já no Rezende, que ainda respira. Tem 16 pontos, perdeu portanto este fim de semana, mas de qualquer das maneiras eu penso que joga a última cartada de facto, portanto, contra o Lusitânia. Não, o Rezende. Mas de qualquer das lembrar que estes mesmo tem menos um jogo, se não me engano. Mas o Castro tem 11 pontos, mas está arrumado já. O Rezende tem 16 mas há aqui um ponto importante, é que o caso do Lourosa ganha os próximos 2 jogos, mesmo assim fica atrás do Rebordosa, se o Rebordosa perder os dois pois está bem, mas já estás a fazer umas contas que eu gosto, eu estou a ouvir falar, sem dúvida, mas de qualquer das maneiras eu não quero tanto. Eu só quero o Lourosa no segundo lugar, portanto, na última jornada do campeonato. Ir à Alpendurada, ganharmos a Alpendurada e mantermos, portanto, de facto, o segundo lugar. Porque é possível sonhar. E o mês de janeiro já passou, portanto, era de facto um mês importante. O mês de janeiro ouviu o Américo Teixeira. Sem dúvida nenhuma. E correu, portanto, enfim, o empate foi o que eu pedi. Pedi 3 vitórias, portanto, do Lusitânia, ou 4, mas no Salgueiros aceitavam um empate. Pronto, felizmente as coisas correram bem. Temos agora estas 2 jornadas que eu estou convencido que o Lusitânia, embalado por esta exibição magnífica, vai a Rezende ganhar, ao Desportivo da Guarda ganhar e vai ganhar balanço de facto para as últimas jornadas, atacar o segundo lugar. O primeiro não, deixa lá estar os Salgueiros, também é como o Diniz, também o meu coraçãozinho está algum, também está lá algum só um bocadinho. Se for, muito pequenino. Se o Lourosa e o Beira-Mar também não se importava. Hã? Se o Lourosa e o Beira-Mar não se importava também. Não, certo, está bem. Tu matas-me. Mas é quase impossível, portanto, chegar lá, trocar 2 equipas e meter outras 2. É provável só uma, e já não digo para o Lusitânia de Lourosa passar, portanto, as 2, que é possível ainda, mas sim, é muito possível. São 30 faltam pontos. 10 jogos. 30 pontos. É muito possível nós podermos, portanto, ambicionar o segundo lugar. Portanto, e a mim não me choca nada que o Salgueiros fique na primeira posição e o Lusitânia de Lourosa ficar na segunda, e eu fico todo contente. Até porque se não faço, começa a 0, não é? Eu pago-vos um jantar e fica aqui prometido. É lógico que pago-vos um jantar, vamos jantar. Mas se não ficar na mesma dos 2 primeiros, vamos jantar na mesma. Tá bem, isso é qualquer hora. Mas pago-vos um jantar com todo prazer em Lourosa. No último jogo, vamos ver o jogo Alpendurada, e se Lourosa ficar nos primeiros 2 lugares, eu pago jantar depois. Muito bem. Diniz, já temos jantar no dia 16 de Abril. Podes marcar na tua agenda, dia 16. Fala-nos então um bocadinho sobre esta classificação. É claro que, pronto, sejamos honestos e com toda a frontalidade, estes 2 primeiros lugares já começa a ficar um bocadinho difícil, porque estamos aqui a falar já praticamente de 7 pontos, 7, 8 pontos e em 10 jogos já começa a ser um pouquinho difícil. E digo eu isto porquê? Porque estamos a olhar para cima quando o Beira-Mar e o Lourosa estão a 7 pontos dos 2 lugares de cima, e nós estamos aqui já a olhar para eles a 7 pontos e esquecemos que estamos a 6 pontos do lugar de baixo, que é muito menos. De maneiras que eu de facto gostaria quer para o Beira-Mar, quer para o Lourosa que assim fosse, não é? Mas a realidade é exatamente essa, é que estamos a muitos menos pontos dos lugares de descida do que propriamente dos lugares de subida, mas que tanto um como o outro são possíveis, de maneiras que
os jogos. A verdade é uma, se é possível para o Lourosa, parece-me também possível para o Beira-Mar. Claramente, e aí não, eu estou a falar pelos dois, e eu estou exatamente a falar E o Beira-Mar Lourosa, dia 26 de Fevereiro, pode ser um jogo importante. Pode ser também um jogo importante. Pode fazer aqui a justiça qual dos dois é que pode chegar mais. Exatamente, pode definir de facto depois quem pode lutar pelos dois de cima e quem vai lutar pelos 6 de baixo, não é? Agora, claramente que neste momento, quer o Beira-Mar, quer o Lourosa, têm que ainda estar concentrados nos lugares de baixo. E eu penso que daqui a 2, 3 jornadas, mediante alguns resultados que possam surgir a favor, é que o Beira-Mar vai a Rebordosa esta semana. Exatamente, e é por isso eu dizer que eu acho que 2 a 3 jornadas que aí vem, que aí sim já possamos falar numa possibilidade de que a equipa, o Lourosa ou o Beira-Mar, estarão a lutar pelos dois ou estão a tentar fugir aos 6 de baixo. Mas neste momento eu penso que a preocupação quer do Beira-Mar, quer do Lourosa, deve de ser com os 6 de baixo, neste momento. Estamos mesmo na reta final do nosso programa de hoje. Lembrar então que estivemos também em direto no Facebook da Rádio Sintonia. Estamos a acompanhar a Liga 13 e o Campeonato de Portugal, está com as emoções ao rubro, e nós vamos estando aqui a acompanhar as emoções de ambas as jornadas e de ambas as competições. Vamos agora às notas finais. Américo Teixeira, começamos por ti hoje. Olha, a minha nota final vai inteiramente, portanto, para o Lourosa, portanto, porque maravilhou-me, estou de barriguinha cheinha, consoladinho, e, portanto, a minha nota final é para o Lusitano de Lourosa. E é como eu digo, nestas 2 próximas jornadas, se nós ganharmos, vamos deixar de pensar na descida para pensarmos na subida. Para terminar, Diniz, olha, as minhas notas finais, se me permites, eu vou desmarcar-me um bocadinho para longe daqui da nossa região, e queria aproveitar os microfones também, até porque são pessoas que também estão diretamente, apesar de serem de longe, estão diretamente ligadas aqui à nossa zona, nomeadamente Oliveira das Meias, como o doutor Loureiro, e que já foi presidente da Liga, e outros amigos que eu tenho aqui de Oliveira das Meias, à qual me deram a honra e o prazer de eu ser, entre aspas, o embaixador do Desportivo de Coruchense aqui no Norte, e eu queria dar os parabéns pelo excelente resultado que o Coruchense fez na luta pela manutenção, que foi ganhar ao primeiro classificado, o Benfica de Castelo Branco, e com uma excelente vitória 2-0, e que de facto, pronto, eu fico contente, e também tive a oportunidade de pôr isto nas minhas redes sociais, dar os parabéns, porque é um clube à qual eu me dou muito bem com toda a sua direção, com pessoas aqui também ligadas ao clube direta e indiretamente, que são daqui de Oliveira das Meias e conhecidos de todos nós, e que fazem o favor também de serem meus amigos, e me deram a honra e o prazer de ser considerado, entre aspas, o embaixador do Coruchense aqui no Norte. Eu fico já sabemos agora como temos de tratar o Diniz, senhor embaixador. Palavras do presidente do Desportivo de Coruche, pela nossa enorme amizade e de carinho também, e eu quero aproveitar e dar um grande abraço a essa gente, e pronto, e de certa forma agradecer, e também por outro lado repetir aquilo que eu já disse aqui, que é o facto de muitas das vezes nós acharmos que falamos aqui para a gente cá da nossa terra, mas muitas das vezes estamos a falar para muito longe da nossa região, e isso também de certa forma deixa-me contente, e também há que dar os parabéns também à Rádio Sintonia, porque de facto acaba por abranger de uma forma direta ou indireta todos estes nossos ouvintes, e vão-nos criando mais amizades, e é sempre bom. Associar-me claramente a esse teu abraço aos nossos ouvintes, porque sem eles nada disto faria sentido. Um abraço para todos eles, um abraço para todos os clubes, dirigentes, treinadores, jogadores, porque neste programa, nos programas de segunda-feira, gostamos acima de tudo de falar de futebol, da paixão de futebol. Há muitas coisas que envolvem futebol que não vamos deixar de falar aqui. É verdade. Mas acima de tudo queremos falar deste fenómeno que apaixona tantos, sempre de uma forma positiva, e quando falamos das coisas que às vezes são menos positivas, é uma forma construtiva e pedagógica para tentar evoluir e crescer, e que este desporto vá sempre. E não deixando de ser a nossa opinião, é lógico, sempre correndo o risco de estar errada. Obrigado, Diniz. Obrigado também ao Américo Teixeira. Um abraço para o Bruno Ferreira,
que está ainda em licença sabática, e um abraço para o Vítor Duarte, que este ia se juntar a nós pela primeira vez, mas na pré-época, no aquecimento, nem jogou, foi no aquecimento. Um abraço também para ele. Está terminado então o nosso Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos de Portugal e à Liga 3.